Bom, agora nós entendemos como trazer, né, essa cliente, entendemos o que nós precisamos analisar dentro dessa cliente, mas, Nath, estou entendendo nada, preciso de ajuda. Como iniciar o estudo capilar? Então, tudo tem um passo a passo. Se você seguir esse passo a passo dessa análise, vai facilitar muito você a entender tudo o que você tem que fazer. Primeiro passo para você, né, começar esse estudo capilar é você fazer o agendamento dessa cliente. A cliente foi lá, entrou em contato, gostaria de fazer um relaxamento consciente. Lá no Instituto Caixa Natural, a gente faz da seguinte forma. A cliente, principalmente cliente que é de primeira vez, veio querendo fazer o relaxamento consciente. E a gente sabe que para fazer o relaxamento consciente, a gente precisa da saúde desse couro, dessa fibra capilar, para conseguir passar no teste de mechas. Então, automaticamente, quando ela vai agendar um protocolo, a gente já avisa ela que nós precisamos fazer uma análise capilar antes, tá? Fez o agendamento dessa cliente, a gente vai recebê-la no nosso espaço. E nesse momento de receber no espaço, é tudo aquilo que eu falei nas aulas anteriores. Gerar conexão, gerar confiança. E isso tudo acontece com a forma que você está se vestindo, a forma que você recebe essa cliente, você oferta uma água, um cafezinho. Isso tudo gera credibilidade, confiança, respeito. Então, isso é muito importante no processo da análise capilar. Chegou o cliente, você tem que gerar uma comunicação com ele. Você simplesmente não vai chegar ao cliente, colocar na cadeira e falar assim, olha só, seu cabelo precisa disso, disso, disso. Não. Você tem que entender o histórico dele. E o histórico dele, para a gente que é profissional, é muito importante. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que são essenciais para você fazer para sua cliente quando ela vem fazer o estudo capilar. Uma dessas perguntas: realizou algum procedimento químico no período de 3 meses? É muito importante a gente saber se essa cliente ela já faz uso de química. É muito importante a gente saber se essa cliente, qual era a frequência que ela fazia esse processo químico, qual foi a última vez que ela fez esse processo químico. As pessoas perguntam muito sobre compatibilidade de uma química para outra, e eu posso até gerar um conflito falando isso, mas eu não vou muito sobre compatibilidade, sim sobre a saúde da fibra capilar. Se essa fibra capilar ela está saudável, às vezes é muito mais fácil fazer a mudança de química. Se essa saúde capilar não está boa, não adianta o cabelo crescer e tá uma partezinha virgem que não vai conseguir fazer o processo químico, mesmo que ele não tenha química nenhuma na área que for fazer. Então, a compatibilidade diz muito sobre a saúde capilar desse cabelo, porque você pode fazer um processo químico e danificar essa fibra capilar, ou você pode fazer um processo químico e orientar a sua cliente a ir fazendo o processo de tratamento para recuperar o que der para recuperar dessa fibra depois do processo químico. Porque é aqui, né, que a gente consegue apresentar resultados. Então, saber se essa cliente faz um processo químico ou não, ela é muito importante dentro da nossa análise capilar, tá? Lembrando que aqui a gente está vendo o histórico da cliente, são as perguntas, né, que a gente tem que fazer com a cliente quando ela chega, que a gente vai fazer o estudo capilar. A gente não pode simplesmente sentar ela na cadeira, abrir o cabelo e falar sobre o cabelo. Eu preciso entender sobre ela. Depois que eu entendo sobre ela, a gente vê como profissional o contexto, tá? Segunda pergunta, usa com frequência escova, prancha, né, secadores? Se sim, qual é a frequência? Se não, ok, a gente vai botar nossa fichinha como não. Mas, por exemplo, eu cacheada, eu tenho uma frequência de que eu uso secador. E a gente sabe que altas temperaturas resseca a fibra capilar. Deixa ela menos resistente, mais quebradiça. E isso também é importante eu saber. Quanto tempo ela usa? É todo dia? É uma vez na semana?
É só quando realmente precisa, porque eu uso no meu cabelo só quando eu não consigo. Preciso de fazer uma reunião, lavei meu cabelo não secou, uso secador, uso difusor. Mas ela usa uma proteção nesse fio para fazer esse processo, então eu preciso saber do cuidado dela com esse cabelo, tá? Costuma cuidar do cabelo em casa, fazer tratamentos em casa, isso também é muito importante. Porque às vezes a cliente fala assim pra gente, nossa, meu cabelo tá muito seco e eu faço um monte de coisa em casa. O que ela tá usando em casa? Você sabe o que ela tá usando? Às vezes ela tá usando ingredientes lá que a blogueirinha falou, amassa a banana junto com maionese, bota um ovo. Isso não vai funcionar. E cabe você a orientar. Porque, como eu falei, da fofoca do bem, existem muitas fofocas que, né, as pessoas diluem por aí que não são verdades e que não são funcionais. Então, vamos colocar a fofoca do bem para coisas que são funcionais e que vai ajudar muito outras pessoas, como esse curso que eu estou dando para vocês, tá? Falamos, né, se ela faz processo de tratamento em casa, se ela usa vinagre, se ela usa essas coisas todas. Entendemos sobre essa cliente. Possui algum tipo de alergia? Isso aqui é muito importante. Porque se a cliente possui alergia, ela nem sempre ela vai possuir alergia só ao processo químico. Eu já peguei clientes que tinham alergia a tudo. Tinha alergia a shampoo, ao componente do shampoo, ao componente que fabrica o shampoo. Então, ela não podia usar shampoo. Tinha que ser uma outra formulação. Ela tinha alergia a condicionador. Ela tinha alergia a ativos que tinha na máscara de tratamento. Então, assim, é um atendimento muito complexo. E se eu pego essa cliente que tem alergia e coloco algo no cabelo dela que vai gerar mais alergia ainda, pense no problema, tá? E tem tipos de alergia que mata mesmo, tá? Então, isso é muito importante. Nós, profissionais, temos que nos cuidar, nos resguardar e resguardar a vida das outras pessoas, porque nós utilizamos de processos químicos, nós utilizamos de processos com ativos fortíssimos. Hoje em dia, a tecnologia comestóloga ela é gigante, traz para a gente grandes possibilidades de tratamento capilar, automaticamente são processos mais potentes e processos mais ricos. E se uma cliente tem um processo alérgico a algum ativo que você utiliza, isso pode ser um problema muito gigante. Então, é muito importante a gente fazer essa análise capilar com a cliente, tá? Usa alguma medicação? Mas, Nádia, eu preciso saber a medicação que a cliente usa? Sim, tem medicações como antipertensivos que faz cair o cabelo, você sabia? Que dá queda capilar. A gente precisa entender para começar a entender as causas dos problemas do cabelo das clientes, tá bom? Como é a sua alimentação? Essa questão da alimentação, ela é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber, né, no processo de análise capilar. Porque é a alimentação que vai fazer o cabelo evoluir de dentro para fora. A pessoa que não se alimenta de forma adequada, ela não tem nutrientes o suficiente para diluir para o corpo inteiro. Imagine para o couro cabeludo, para o fio capilar, que são locais que o fio capilar ele não é necessário para a vida. Já o coração é necessário para a vida, pulmão, estômago. Então, assim, todos os nutrientes que a gente ingere, eles vão ser distribuídos para as partes vitais. O resto vai ficar tudo para depois. Então, se essa cliente não tem uma alimentação ideal, uma alimentação adequada, automaticamente isso vai refletir no cabelo dela, tá? Outra coisa, beber água. Perguntar se a cliente tem um hábito de ingerir água. Água é hidratação. Não adianta você pegar aquele creme, aquela máscara hidratante power top se a cliente não bebe água. Lembrando que a gente precisa também de cuidar de dentro para fora. Isso tudo é orientação, tá? Quando a cliente fala, não me alimento muito bem, como muito fast food, bebo muita Coca-Cola, a gente vai orientar a cliente a forma adequada de fazer. Olha, você tem que se alimentar de forma ideal para que o seu cabelo, sua unha, sobrancelha, cílios
tem uma evolução, tem a resistência, entendeu? E a mesma coisa a água, tá? Com qual frequência você lava o cabelo? É muito particular essa questão da lavagem do cabelo. E assim, dentro da teoria, é ideal que se lave o cabelo todos os dias. Mas eu trago nos meus cursos a realidade dos processos. Então, eu posso dizer que é impossível uma cacheada que quer usar o cabelo seco todo dia, lavá-lo todo dia, principalmente quando tem uma densidade capilar muito grande. A gente sabe que o nosso cabelo demora muito para secar. Então, se eu lavar de manhã, no mesmo dia, até a tarde, não vai estar seco. Então, a gente, nesse momento, a gente tem que medir, fazer peso e medida. Qual que é o pior e qual que é o melhor? É melhor eu ficar com o cabelo úmido todo dia e proliferar fungos? Ou é melhor eu lavar um dia, não lavar no outro, para ele ficar mais seco? Então, isso tudo é orientação, é o seu dia a dia. Isso é muito mais fácil para uma pessoa que tem o cabelo liso fazer a lavagem todos os dias, porque o cabelo seca com mais rapidez. Nós que somos cacheadas, e como eu, no meu dia a dia, trabalho somente com cacheadas, essa questão do cabelo eu vou orientando de acordo com cada estrutura, tá? Tem estruturas que são mais hidratadas, tem estruturas que são mais secas. As que são mais secas eu não aconselho lavar todos os dias, né? Porque já é seca. As estruturas que são muito oleosas eu aconselho a lavar com mais frequência. Então, isso tudo vai de acordo com a cliente que você atende, tá? Ok. O que mais te incomoda no seu cabelo? Isso é muito interessante, porque eu gero muita conectividade quando eu pergunto para as clientes o que mais incomoda no cabelo delas, principalmente para as crianças. Porque uma coisa é a nossa análise, outra coisa é a percepção da cliente. Se a cliente chega para mim, nossa, o que me incomoda é esse ressecamento, mas eu estou vendo que está caindo. Então, nós vamos trabalhar os dois, né? Olha, sim, seu cabelo está muito ressecado, mas a gente tem um problema maior, que é a queda que está acontecendo. Então, vamos tratar os dois? E aí ela se sente tranquila, porque eu vou tratar aquilo que a incomoda e eu vou tratar aquilo que é importante, né, para o desenvolvimento, tá? Está gestante? Isso também é muito importante. Nath, mas isso não é muito invasivo? Claro que não. A gente perguntar se a cliente está gestante é importante, porque tem muitas clientes, a gente sabe que não podemos fazer processo químico em cabelo de gestante. E tem muita gestante que entra no salão, não fala que está gestante, quando vê a gente já fez o procedimento. Então, a gente também tem que se resguardar referente a isso. Se a cliente é gestante, não faça um processo químico, porque isso pode prejudicar a gestação dessa cliente, tá? E outra coisa também, tem muitos ativos, eu uso muito no meu salão óleos essenciais, e tem óleos essenciais que são altamente abortivos. Você imagina você pegar uma gestante, início, né, 2, 3 meses de gestação, e utilizar um óleo essencial de canela, né? Que dentro da literatura ele é altamente abortivo. Então é muito preocupante e é algo que é para resguardar você, profissional, resguardar a cliente e a gestação dela, tá? Qual foi a última vez que você foi a um salão? Qual foi a experiência que você viveu? Eu gosto de ouvir relatos, não preciso ouvir e saber qual foi o último salão, mas eu gosto de ouvir o erro de alguns lugares para que eu melhore o meu desenvolvimento. Então, eu gosto de perguntar qual foi a última vez que ela foi no salão e qual foi a experiência dela, para mim saber quais são as expectativas, né? E é muito importante essa pergunta. Quais são as expectativas dessa cliente? Por que, Nath, tem que perguntar a expectativa da cliente? É claro, porque imagina comigo, eu tenho uma cliente que tem um cabelo 4C, 4B, 4C. A gente sabe que em processo de relaxamento, a grande maioria dos cabelos crespos não geram ondas, porque eles são frisados, eles frisam. Aí a cliente desse tipo de cabelo fala pra mim, Nath, eu quero meu cabelo ondas largas. Olha a expectativa que ela gera e a realidade que acompanha. Então, eu entender a expectativa da cliente é muito importante
para que quando eu vá fazer o procedimento, ela não gere expectativas fora da realidade que pode chegar no cabelo dela. Então, eu oriento, olha, seu cabelo é um 4B, 4C, 90% desse tipo de cabelo não dá ondas, dá frisos, porque é um cabelo que é frisado, a estrutura dele é diferente, e aí eu entro na realidade, mostro antes e depois de clientes que fizeram um processo de Relax System, de relaxamento consciente, com o tipo de cabelo dela, para ver se é realmente isso que ela quer e se eu vou conseguir, no mínimo, chegar próximo à expectativa dela. Agora, não adianta a gente falar, não, vou fazer seu cabelo ficar cachos largos, cachos abertos, num tipo de cabelo que não dá esse tipo de cacho. E aí a cliente faz o procedimento porque acreditou, porque a gente gerou tudo aquilo que a gente estava falando antes. Geramos conexão, geramos conectividade, geramos, né, a segurança da cliente, e aí a cliente faz e não fica do jeito que ela quer. E aí o que acontece? Ela sai frustrada, arrependida e falando mal de você para todo mundo e acaba fazendo com que você perca os clientes que você já tem. Então a gente tem que trabalhar com a realidade, com a veracidade. Se for possível, ok. Vai ficar próximo a, ok. Se não for possível, não é possível. E dentro do meu instituto, se não for possível fazer o procedimento que a cliente quer, eu não faço. Eu vou ensinar na próxima aula a vocês a como dar um não quando a cliente quer fazer um procedimento, mas não é possível.